e essa tecnologia que nós estamos aqui usufruindo. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos socorrer nessa tarde. Tenha misericórdia dos irmãos que estão aí ouvindo. Tenha misericórdia de mim, que vou estar aqui transmitindo também. Nos socorra com o Teu Espírito, com o Teu poder, Senhor. E passa por cima da nossa limitação de conhecimento, nossa limitação de linguagem, nossa limitação de tempo, nossa limitação de distância. Todas essas coisas, Senhor, nós queremos confiar ao Teu Espírito Santo e pedir para que o Teu Espírito Santo possa vivificar a palavra em cada coração, possa tomar a nossa mente, nos capacitar a nos concentrar, Senhor, naquilo que é a Tua palavra, naquilo que é a Tua vontade. Nós estamos apenas colocando bases para falar com respeito a um assunto tão sério que é a música, os louvores na igreja. E nós pedimos a Ti, Senhor, para o Senhor nos livrar de todo engano, o Senhor nos livrar da nossa própria fraqueza, o Senhor vencer, Senhor, aquilo que é costumeiro para nós, para que realmente nós tenhamos essa condição como igreja de usufruir do Teu ensino, usufruir dessas ferramentas, para, em comunhão com o Teu Espírito, debaixo da Tua graça, produzir como igreja aquele louvor que agrada o Teu coração, aquele louvor que traz a Tua presença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia prometido para vocês, primeiro, boa tarde, né, meus queridos? Graça e paz. É tão difícil não estar aí olhando para vocês, é muito difícil. Mas eu sei que vocês estão aí ouvindo, assistindo, e eu gostaria de estar aí no meio de vocês. Mas dessa vez o Senhor não permitiu isso, né? Nós estamos tão longe, mas por outro lado nós também estamos muito perto, porque os irmãos estão no meu coração. E assim, eu passo muito tempo intercedendo pelos irmãos, meditando, buscando meio de poder cooperar com os irmãos. Para mim é uma alegria grande fazer isso. E, inclusive, hoje os irmãos aqui vão voltar a ter reunião presencial no hotel. E eu estava até escalado lá para participar, sabe? Mas depois que eu me lembrei, né, do nosso compromisso, eu já avisei os irmãos, falei, irmãos, vai ficar para uma próxima. Nós estamos aí concluindo uma série, quando a gente terminar, aí eu volto. E graças a Deus, nós estamos aqui. Houve, assim, alguns pedidos, não só dos irmãos aí, mas dos irmãos aqui também, na semana passada, porque nós não gravamos. E muitos irmãos vieram me procurar perguntando se havia gravado, se tinha como gravar, se tinha como passar os textos, se tinha como passar as anotações. E o que tem acontecido aqui comigo nesses dias? Eu ando bastante atarefado, de todos os lados, sabe? Atarefado em casa, com a família, né? Aquelas coisas que ficaram para trás, a gente está procurando colocar em ordem, e tem os compromissos com os irmãos, que não são poucos, e isso também tem demandado bastante tempo, e por isso eu acabei não conseguindo nem passar para os irmãos esses dados. Então, o que eu gostaria de fazer hoje? A gente podia começar buscando um meio aí de fazer primeiro um breve resumo, né, de tudo aquilo que nós falamos a semana passada, e partindo daí a gente, pelo menos, tentar aí dentro dessa hora, né, avançar um pouquinho mais na nossa meditação. Eu acredito que provavelmente mais uma ou duas ministrações a gente vai cobrir todo esse assunto, né? Então vamos fazer assim, vamos começar fazendo um resumo e depois a gente avança, né? Tendo em vista esse tempo que a gente vive e toda essa confusão que tem surgido no seio da igreja sobre o assunto, né, da música, o assim chamado louvor hoje, né, tem ocupado aí lugar de destaque, né, no coração da igreja. E como cristão, nós amamos, né, essa preciosidade que é poder participar, louvar o Senhor,
engrandecer o nome do Senhor, cantar cânticos ao Senhor, mas nós temos visto que gradativamente a música cristã ela tem tomado um rumo um pouco estranho, não é verdade? Parece-me que nos dias de hoje já existe até mesmo um volumoso mercado fonográfico, né, chamado mercado gospel. Então, nós podemos dizer assim que a música cristã no nosso país e no mundo, porque não dizer assim, né, tem se tornado um grande negócio. E também a gente tem ouvido e visto se falar muito dessas coisas, né? Ministério de louvor, ministério de adoração, ministério de música, levitas e tantas outras nomenclaturas, né, que têm surgido na igreja. E por essa razão, sabe, na intenção de ajudar os irmãos, e não só ajudar os irmãos, mas eu mesmo, nós mesmos, sabe, fugir de todas essas coisas e buscar os princípios bíblicos, né, para vivenciarmos o verdadeiro lugar do louvor na vida da igreja, no nosso andar corporativo e também na nossa vida, né, como filhos de Deus. Como que nós devemos, né, como crentes individuais, né, usufruir do louvor e como igreja, né, de maneira coletiva, nós podemos avançar aí, né, numa vida, né, de louvor ao Senhor em todas as nossas reuniões. Eu quero, não agora, que agora nós vamos estar na introdução, mas eu quero no decorrer da mensagem, assim, que nós chegarmos nesse assunto, eu quero aproveitar o tempo, sabe, para falar com os irmãos sobre cada reunião que nós fazemos e como nós podemos usufruir, né, do louvor em cada uma delas, né? Nós temos a reunião de oração, nós temos a mesa do Senhor, nós temos a reunião de estudo da palavra, nós temos as reuniões evangelísticas, né? E para todas essas reuniões, existe no corpo de Cristo cânticos espirituais, e nós precisamos usá-los de modo ordenado, né? Para que realmente o Senhor ganhe com tudo isso. Então, essa é a ideia, irmãos, é nós estudarmos sobre música, sobre louvor, para nós encontrarmos nas Escrituras um caminho para nos livrarmos de todas essas ondas que já vem de tempo por aí. Muito bem, como nós vamos fazer um resumo, vamos começar com o primeiro texto que nós lemos na semana passada. Nós começamos falando dos aspectos negativos da música, né, nas Escrituras. E a primeira menção de música que nós encontramos é em Gênesis 4. Gênesis, capítulo 4. Versículo 21. Gênesis 4, 21 diz assim: E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Essa é a primeira menção que nós encontramos da música na Bíblia. E aqui, nós temos aqui como pano de fundo, né, o homem, né, aquela geração de Caim, indo viver bem longe da presença de Deus. E porque eles foram viver longe da presença de Deus, então eles precisam, né, de coisas para ocupar aquele lugar que só a presença de Deus poderia preencher. Então, o homem constrói cidade em busca de segurança, o homem constrói tenda, junta gado, parte para a poligamia, constrói armas, instrumentos de ferro, aço, se prepara para a guerra. E nós descobrimos que no meio de tudo isso tem esse Jubal. E esse Jubal está construindo instrumentos, ele é o pai da música. É exatamente isso. Jubal, o pai da música. Por quê? Porque a música, ela tem um lugar todo especial no coração do homem vazio. Sabe, irmãos, para a gente ilustrar um pouco melhor a abrangência da música no coração do homem, eu quero pegar um texto das Escrituras, que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui, que eu já falo para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, a segunda parte. Tá? Eu vou ler o texto todo, para os irmãos verem aqui todo o contexto, depois eu só
leio a parte só, a segunda parte. Ele fala assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E então entra o assunto nosso aqui. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sabe, em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que tanto a oração como o cântico, sabe, nós exercitamos com o espírito e a alma. Ou seja, a música, ela tem essa condição de penetrar alma e espírito. Você consegue entender isso? Então, com a queda do homem, o homem buscando alguma coisa para preencher o seu homem interior, ele vai encontrar a música. E assim, nós olhamos para a história da humanidade e nós vimos quão preciosa, quão querida, quão idolatrada, quão venerada, quão cultuada é a música pela humanidade. Quanto que os homens dependem da musicalização, né? Para afogar suas mágoas, para buscar alegria, para meditação, né? Para o relaxamento, para aliviar estresse. Né? A gente ouve tanto filósofos quanto leigos, né? O quanto que o homem aprecia e depende da música para expressar a sua vida, seus sentimentos, suas emoções, para dizer o quanto ele ama, o quanto ele sofre, o quanto ele se alegra, o quanto ele se entristece, né? A música, ela tem essa função. Antes de conhecer o Senhor, eu precisava de um rádio ligado quase que 24 horas por dia. Principalmente à noite, eu precisava de um rádio ligado para que a minha consciência não me perturbasse com as acusações que eu carregava na minha vida. E quem que ajudava eu? A música. Então, irmãos, nós vimos aqui o lado negativo da música, porque, infelizmente, quando nós chegamos hoje nesse mercado gospel, como vamos dizer assim, né, ou até mesmo no meio cristão, nós vamos encontrar muito disso na música cristã, sabe? A música sendo feita para o coração do homem, para preencher o vazio do homem, sabe? Os ministérios de louvor funcionando a todo vapor, com aquela responsabilidade de produzir aquela carga emocional, né, nos irmãos, para que eles vão para casa contentes, alegres, né, felizes, realizados, e passem mais 3, 4 dias. Depois eles precisam voltar e precisam de novo daquele louvorzão, daquela ministração, daquele somzão, daquelas coisas que tocam a emoção, para que aquelas pessoas possam ter mais um pouco daquela carga, daquela energia produzida pela música, para que eles suportem mais alguns dias. Então, eu até conheci irmãos que sempre falavam para mim assim, não, eu preciso ir para o culto, porque eu preciso encher mais um pouquinho. Então, eu vou lá e eu me encho mais um pouquinho e aguento mais 5 dias. Depois eu vou e esse louvor é fantástico. Esse louvor é maravilhoso. Eu gosto dessa música assim, eu gosto dessa música assado, eu gosto quando aquele ministro canta desse jeito, quando canta daquele, quando fala em língua, quando pula, quando dança, quando dá um frenesi. Ou seja, essas coisas que pertenciam às religiões pagãs, né? As festas pagãs, agora estão dentro do arraial, no meio do povo de Deus. E tudo isso é chamado de exercício espiritual, de Pentecoste, de festa santa, de festa divina. E isso, irmãos, eu penso que está muito, 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 muito longe daquilo que realmente agradaria o nosso Senhor, no que diz respeito ao louvor e à adoração. Então, a razão de nós estudarmos esses assuntos é buscar os princípios da palavra e colocar todas essas coisas que nós vimos, gostamos, queremos, né, ao lado daquilo que diz a palavra. Os irmãos, principalmente os irmãos que têm responsabilidade. E quando eu falo irmãos que têm responsabilidade, eu não estou falando apenas irmãos que tocam instrumentos, não. Irmãos que têm responsabilidade.
com o andar da igreja, sabe, com o andar dos irmãos, com o culto ao Senhor, com a vida dos santos, com o pastoreio dos irmãos que têm responsabilidade com a evangelização, irmãos que têm responsabilidade na igreja, precisam dos princípios da palavra com respeito ao lugar do louvor e adoração na igreja. Então, olhando para essa primeira questão aqui, né, que o Senhor nos ajude a realmente ter um conhecimento, claro, disso, e colocar isso de lado. Nós não desejamos usar, vamos assim dizer, o ministério do louvor para acalentar o coração humano. Não, nós não podemos ter esse desejo. Nós precisamos buscar do Senhor um caminho para poder usufruir dessa bênção que é a música, os instrumentos, a nossa boca, o louvor, para a adoração, para a exaltação do nome do Senhor, ou para espalhar a doutrina do Senhor, também para ensinar o amor do Senhor. Sim, nós podemos fazer isso, e nós vamos encontrar princípios para isso nas Escrituras. Mas antes de nós avançarmos, né, eu preciso lembrar aos irmãos que nós começamos a estudar o assunto do louvor, começamos na base, porque no culto do povo de Israel, não foi dado na lei por Moisés, ali em Êxodo, nada a respeito de louvor, adoração e cânticos, né? Na verdade, havia sacrifícios, ofertas e festas, mas esse assunto do louvor, nós vamos ver que é Davi quem vai trazer isso para a realidade do culto do povo da antiga aliança. E então, o que nós fizemos? Nós fomos estudar um pouquinho o pano de fundo, como que foi introduzido o louvor no culto no meio do povo de Israel. Como isso nasceu? Né? A gente sabia que já havia cânticos, já havia salmos, mas isso era cantado pelo povo. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, né, atravessou o Mar Vermelho, do outro lado estava o povo de Israel, né, sobre a liderança da irmã de Moisés, Miriam, né, cantando um cântico maravilhoso, que até hoje o povo de Israel canta ele. Eu amo esse cântico, sabe? Até hoje o povo de Israel canta ele, que é um cântico de júbilo, né? Um cântico de alegria, um cântico de vitória, que eles estão celebrando ali aquilo que o Senhor realizou, arrancando eles do Egito e colocando eles no deserto. Mas a instituição do louvor no culto do povo de Israel, ele é estabelecido quando Davi ele começa a reinar sobre todo Israel. A gente sabe que Davi ele foi ungido rei ainda rapazinho, né? Era um rapaz quando ele foi ungido rei. E depois daquela unção, Davi ficou sendo perseguido por praticamente 14 anos por Saul. Então, depois que Saul morreu, Davi teve 5 anos em Hebrom, e naqueles 5 anos ele reinava apenas sobre uma parte do povo, que era aquela parte de Judá, Benjamim. Depois de 5 anos, todo Israel o aclamou como o rei. Então, quando Davi ele é recebido como rei por todo Israel. Agora, nós podemos dizer assim que o assunto do reino está estabelecido lá. Já não é mais como as pessoas viviam, porque antes do reino, como que vivia Israel? O livro de Juízes é um exemplo para nós, né? E o resumo, ou a palavra-chave para estudar o livro de Juízes é muito simples. Não havia rei na terra. Está escrito assim, ó, naquele tempo não havia rei na terra, e cada um fazia aquilo que achava melhor. Esse é o assunto de Juízes, né? E, infelizmente, nos tempos que nós vivemos, existe muito isso no meio do povo de Deus, né? A gente vive vida cristã como se não tivesse rei, cada um faz o que acha mais certo, cada um faz o que acha melhor, e fala assim, ó, isso aqui é o que eu posso fazer, se Deus quiser vai ser assim mesmo, né? Então, isso não é bom, nunca foi bom. Então, quando Davi ele vai reinar, ele ali em Sião, ele vai estabelecer ali a casa dele, né? E ali, o primeiro desejo do coração dele, depois que ele conquista Jerusalém, que está em Sião, o primeiro desejo do coração dele é trazer a arca,
naqueles dias, a arca, que representa a presença de Deus, ela havia sido tomada pelos filisteus, né, nos tempos de Ófine e Finéias. Ela foi tomada pelos filisteus. A arca foi embora. E então, os filisteus, eles começaram a ter que lidar com pragas na terra deles. Aquela arca foi colocada no templo do Deus deles. E quando é um belo dia, o suposto Deus deles está derrubado, sem cabeça. Então, eles temeram a Deus e falaram assim, ó, essa arca é do Deus de Israel, e a gente tem que devolver ela. Nós não podemos ficar com essa arca, porque senão nós vamos morrer tudo, porque havia muita doença entre eles nesses dias, e o Deus deles estava sendo humilhado pela presença da arca lá nesse lugar. Então, por causa disso, eles vão lá, pega 2 vacas que tinha acabado de criar, faz um carro de boi, coloca essa arca em cima desse carro de boi. Continuando, então. Então, irmãos, né, diante desse acontecimento, a arca volta para Bexemes, sobre carros de boi. Sabe, depois disso, irmãos, não foram poucos anos que essa arca ficou lá abandonada, esquecida. A arca já estava no território de Israel, mas não houve quem ousasse ir buscar a arca. São 50 anos, irmãos, não é pouco, são 50 anos que se passaram até Davi chegar a reinar. Então, quando Davi chega a reinar, a primeira coisa que ele diz, nós precisamos colocar a arca do Senhor no lugar certo. Então, aqui, irmãos, começa um serviço de restauração. Eles vão buscar a arca do Senhor. Só que o que Davi faz? Esses textos nós vamos encontrar lá em 2 Samuel. Lá eu preciso ler pelo menos um versículo, ainda que nós estamos fazendo um resumo. Mas vamos lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Aqui nós temos Davi trazendo a arca de volta, né? Então, no capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzai e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Olha só, Davi, ele prepara mais um carro de boi, né? E ele coloca a arca sobre ele, esse carro, e junta todo Israel e os filhos de Aminadab e toda a casa de Israel e promove uma grande festa para trazer a arca de volta. E então acontece um incidente. No verso 7, diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca. Então, no verso 9, né, nós temos aqui uma chave maravilhosa, porque no verso 9 diz assim, ó, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Irmãos, se nós estudarmos Êxodo, né, nós estudarmos o livro de Josué, e nós virmos assim o quanto que o Senhor mesmo estava presente por onde essa arca passava, né? Não era uma coisa qualquer que podia ser abandonada por tanto tempo e nem uma coisa que podia ser trazida de qualquer maneira. Então, quando aconteceu esse incidente que Uzá foi ferido e morreu por tocar na arca, naquele momento a consciência de Davi foi despertada e ele faz essa pergunta, como virá a mim a arca do Senhor? Sabe, essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, assim, cada vez que surge nas nossas mãos qualquer oportunidade para servir o Senhor, qualquer uma. Como eu posso honrar o Senhor com a minha renda? Como eu posso honrar o Senhor com o meu serviço? Como eu posso honrar o Senhor com a música? Como eu posso honrar o Senhor cuidando de criança? Como eu posso honrar o Senhor entregando um folheto? Como eu posso? Como eu posso? Eu não posso. Eu sou totalmente incapaz. Não era só Davi que era incapaz, eu também sou incapaz. Se eu for fazer do meu jeito, eu vou copiar o modelo do filisteu lá. Eu vou querer jogar a arca em cima de um carro de boi e arrastar.
Mas quando surge essa pergunta, como eu posso? Então, irmãos, aí nós vamos encontrar o devido lugar das Escrituras. Das Escrituras. Tudo que nós precisamos está escrito. Não tem nada que não está escrito. E toda a palavra foi escrita para quê? Né? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, olha, capítulo 15, verso 4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Graças ao Senhor. Então, Davi, agora, ele precisa pesquisar. E não é pesquisa difícil, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um texto aqui, só para os irmãos verem como que é simples. Vamos em Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, a partir do verso 10. Aqui nós temos a primeira menção da arca. Olha só. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te dei. Olha só, que clareza nós temos aqui. Essa arca, ela possuía nas suas laterais 4 argolas. Essas 4 argolas, elas tinham 2 varas que eram colocadas, uma de cada lado. Elas não podiam ser sequer retiradas da arca. Porque só você olhar para essa figura, qual que deveria ser o entendimento que você teria? Você olhar para essa figura, uma arca com 4 argolas e 2 varas, uma de cada lado. Essa era a condição da arca. Porque essa arca, ela havia sido construída para ser carregada sobre os ombros. Sobre os ombros dos levitas. Quer ver? Nós vamos ver o primeiro texto que mostra essa situação. Êxodo capítulo 37, versos 4 e 5. E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Então, Davi agora, ele tem consciência de que essa arca precisava ser conduzida, carregada. Então, quando nós chegamos lá em 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, nós vamos encontrar aqui Davi levando a arca para Jerusalém. Então, antes de acontecer isso, né? 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Aqui diz assim, irmãos. E disse-lhe Davi, tá? E disse-lhe Davi, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Agora, preste atenção o que diz o verso 13 aqui. Aqui ele está fazendo uma lembrança daquele incidente que aconteceu da primeira vez que ele tentou trazer a arca.
Ele diz assim, ó, porquanto vós não a levastes na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não o buscamos segundo a palavra. Aqui ele tá vendo claramente, né, quando ele fez aquela pergunta, como eu posso trazer a arca? Segundo a palavra. Então, Deus não aprovou, porque não foi feito segundo a palavra, foi feito segundo o mundo. Agora, como que nós queremos fazer as coisas segundo o mundo e falar assim, ó, todo mundo faz, vamos fazer assim também, Deus vai aprovar. Então, por isso que eu penso, irmãos, que nós precisamos também voltar às bases, né? Então, aqui, né, nós vamos encontrar alguns princípios maravilhosos aqui no capítulo 15 e no 16, que eu quero gastar algum tempinho aqui com os irmãos. Porque aqui nós temos o fundamento para o louvor na congregação de Israel. Então, olha só, verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Os irmãos compreendem o que essa figura representa? A arca não era para ser conduzida por uma coisa moderna, chamada um carro de boi. A arca era para ser carregada sobre os ombros dos levitas. Isso é uma figura maravilhosa, viu, irmãos? É uma figura linda, maravilhosa. Porque se nós formos assim um pouco mais fundo, quem eram os levitas? Qual que era a diferença dos levitas para toda a casa de Israel? Porque havia uma diferença entre os levitas e toda a casa de Israel. Não havia? A diferença foi que os levitas foram aqueles que perseveravam em seguir o Senhor, mesmo nas adversidades. Quando houve aquele incidente do bezerro de ouro, Deus deu uma palavra para que cada homem entrasse na sua casa e passasse a espada, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, ou qualquer um que tivesse corrompido com o bezerro de ouro. E só houve uma tribo das 12 que respondeu à palavra do Senhor. Qual foi a tribo? Levi. O Senhor chamou todo Israel para ser sacerdócio dele. Isso está lá em Êxodo 19. Todo o povo de Israel foi chamado para ser sacerdócio dele. Assim como na igreja, todo cristão é chamado para ser um sacerdote. Mas chega um momento em que nós temos que escolher entre servir o Senhor e servir a nossa casa. Entre servir o Senhor e cuidar das nossas coisas. Entre servir o Senhor e fazer aquilo que é conveniente para o mundo. E quando a gente chega nesse momento, aí você vai ter uma definição de quem é que vai perseverar e seguir o Senhor e de quem é que vai ficar apenas com o nome de servo do Senhor. Não acontece isso? Então, irmãos, aqueles irmãos que são compromissados com as coisas do Senhor, eles têm o encargo de carregar nos ombros o testemunho do Senhor, de carregar nos ombros a responsabilidade, sabe, de trazer de volta as origens, de trazer de volta a doçura da presença do Senhor nas nossas reuniões. Não que o Senhor não esteja presente, é claro que Ele está presente, mas, irmãos, quando que no nosso reunir nós tocamos a presença do Senhor? Isso tinha que ser algo comum nas nossas reuniões, sabe? Se deveria ser normal a cada reunir da Assembleia, e eu não estou falando de histeria, não estou falando de emocionalismo, não estou falando disso, eu estou falando de realidade espiritual. A cada reunião nossa, mesmo que seja de 2 ou 3 irmãos, é fundamental que no nosso reunir a presença de Deus seja tocada. Seja tocada. Nossas crianças tenham consciência de que Deus está no nosso meio. O visitante que chega para conhecer nosso reunir, ele tem que sair dizendo assim, ó, Deus está no meio deles. E nós também. Para que nós nos reunimos? Para ouvir estudo? Para que nós nos reunimos? Para passar o tempo? Para que nós nos reunimos? Nós nos reunimos para Ele, para o Senhor. Então, esse assunto, ele é fundamental na nossa vida cristã.
trazer de volta a presença do Senhor. Então, aqui, né, Davi, ele traz essa verdade tão maravilhosa da importância, né, dos levitas carregarem sobre os seus ombros esse encargo, ou seja, era o encargo dos levitas. Agora, vamos continuar a leitura, porque o verso 16 também tem uma chave maravilhosa sobre a questão do ministério da música. Porque no verso 16 ele vai dizer assim, ó, e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos. Presta atenção aqui, irmãos, porque é sério isso, tá? Muito sério. Tem uma sequência aqui, que se depois nós vamos estudar a palavra, os irmãos vão ver que essa sequência, ela continua em toda a palavra. Então, constituir-se de seus irmãos, cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então, eu quero que os irmãos vejam aqui nesse versículo que os cantores estão à frente dos músicos. Os irmãos perceberam isso? Cantores, para que com instrumentos musicais. Olha só, os cantores estão na frente. Cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Então, aí nós temos uma relação enorme, né, de irmãos e irmãs também, viu? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, no verso 20, tá? Você vai encontrar assim, ó, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, Elifeléu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas sobre Seminite para sobressaírem. Então, Seminite é uma tonalidade musical. E Alamote são as vozes das irmãs. Ou seja, o louvor de Israel não era algo exclusivo para os homens. Havia também o lugar das vozes das mulheres. As mulheres estavam lá cantando também. Sabe, são detalhes muito importantes para nós estudarmos, porque nós estamos falando, sabe do quê? Do tabernáculo de Davi. Aqui nós estamos falando da edificação do tabernáculo de Davi. E esse assunto, olha só como que ele é importante, né? Porque é aqui que começa a introdução do ministério do louvor na congregação de Israel. Então, no verso 22, olha só isso aqui, irmãos. Nós vamos encontrar o Quenanias, diz assim, ó, e Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Esse irmão, ele não ficava na frente fazendo os levitas louvar. Ele tinha o encargo de ensinar o povo a louvar. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ele estava ali ensinando os irmãos a entoar. Ele tinha do Senhor essa capacidade de ensinar os irmãos. E então, quando nós chegamos no versículo 26, né? Vamos ler o 25. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, mestre dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo. Essa palavra vem na frente. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo.
E aí, olha só, nós temos uma vírgula. E ao som de cornetas, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Sucedeu que, chegando à arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, né, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Irmãos, eu não quero entrar no mérito do que aconteceu aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que Davi não está fazendo um espetáculo. O que Davi está fazendo não é para ganhar louvores de homens, não é para ganhar aplauso, não é para ser visto. O que Davi está fazendo, aos olhos da própria esposa dele, é desprezível. Sabe o que ele está fazendo? Ele está adorando a Deus, na beleza da sua santidade. Sabe, irmãos, aqui nós encontramos um monte de princípios que, com carinho, nós vamos estudar um por um monte de princípios que nós podemos tomar para o Senhor ordenar a música, os cânticos, a maneira como nós louvamos o Senhor. Aqui está recheado. Eu quero, assim, antes de nós começarmos a pontuar os princípios, eu quero ler um texto para os irmãos que está em Atos 15, e logo depois nós vamos voltar aqui para o capítulo 16 de 1 Crônicas. Vamos abrir a palavra rapidinho lá no livro de Atos. Lá nós vamos encontrar Tiago dando aquela palavra para a igreja de Jerusalém, né, sobre o ministério de Paulo entre os gentios, né, porque os judeus estavam querendo que os gentios se circuncidassem, que os gentios se judaizassem. E aí houve aquele concílio entre os irmãos, e Tiago, ele toma a palavra, né, e ele vai falar. E quando ele chega no versículo 15, né, Atos 15, verso 15, ele vai dizer assim: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E ele vai citar agora uma palavra de Amós. Esse texto também está em Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. E olha só, mas Tiago está falando isso com respeito à igreja, a igreja dos gentios. Olha só, então no verso 16, citando essa palavra, ele diz assim, ó: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a reedificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Os irmãos, viu que lindo? Quando Tiago vai falar da igreja gentílica, ele compara, nós somos a igreja gentílica, ele compara a igreja dos gentios com a reedificação do tabernáculo de Davi. Então, irmãos, se essa é a base da igreja dos gentios, então realmente nós precisamos aprender bastante, né, com o tabernáculo de Davi. A base do tabernáculo de Davi, ele construiu essa tenda, lá não tinha divisões, não tinha parede de separação, não tinha nada disso. Era uma tenda com a arca. A tenda, né, com uma arca, representando a presença de Deus. Nós podemos dizer assim que aquele tabernáculo, ele é uma figura, né, desse novo homem, sem parede, sem barreira, feito de judeu, gentil, né, e a presença do Senhor no meio, porque onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estou eu no meio deles. Esse é o nosso Senhor, a nossa bendita arca é o nosso Senhor, né? Glória a Deus por isso. Então aqui, irmãos, nós vimos Tiago falando da reedificação do tabernáculo de Davi. E lá no capítulo 16, nós vamos encontrar esse tabernáculo. Então vamos lá. Irmãos, só um minutinho. Antes da gente entrar aqui no capítulo 16, tinha uma outra citação que eu precisava fazer para os irmãos e já ia passando batido. Então eu vou só fazer a citação, depois os irmãos pesquisam lá com bastante carinho e os irmãos vão me encontrar. Isso está lá em Tiago. Vocês estavam estudando Tiago até esses dias, né? Tiago, capítulo 5,
o versículo 13, ele fala de duas coisas ali. Assim como Paulo, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele falou para nós que ele ia orar em espírito e que ele também ia cantar em espírito. Aqui, Tiago fala que quando alguém está sofrendo, ele deve orar. Assim, está alguém aflito? Ore. E aí ele diz assim, ó, está alguém alegre? Cante louvores. Por que eu estou fazendo esse adendo aqui antes da gente começar a leitura? Porque quando nós estávamos lendo sobre Davi trazendo a arca, não sei se você se lembra, mas aqueles irmãos cantavam com júbilo. Lembram-se disso? Cantavam com júbilo. Quando nós estudamos os Salmos, nós vamos encontrar várias vezes esse mandamento de cantar ao Senhor com alegria, de cantar com júbilo, de cantar ao Senhor. Porque, irmãos, o que acontece? Essa coisa, né, essa dependência que nasceu no nosso meio aí, né, do Ministério de Louvor, tem produzido uma outra coisa muito triste no nosso meio, principalmente no nosso meio. Às vezes, nós vamos em reuniões que os irmãos estão cantando louvor e parece mais um funeral. Sabe? Os irmãos estão sofrendo tanto, estão tão tristes, tão desanimados, tão fracos, que parece-me que não era o momento de se cantar louvor, sabe? Mas que era o momento de orar, era o momento de se abraçar e clamar ao Senhor, e pedir socorro, e clamar misericórdia, confessar pecado, sabe? Porque o louvor ao Senhor, baseado no que nós encontramos nos princípios da palavra, era o que deveria ser feito com alegria, sabe? Com júbilo, com satisfação, com prazer. Sim, irmãos, era isso a ideia, sabe, do louvor. Então, o Tiago, ele fala assim, ó, está alguém alegre? Está alguém alegre? Contagie os outros. Cante com alegria, sabe? Então, seria até, assim, maravilhoso no nosso meio, sabe? Se nós pudéssemos buscar isso do Senhor. Buscar do Senhor. Alegria, prazer, satisfação na presença dele, para nós poder expressar isso a ele quando nós estamos cantando, né? Pensou a gente chegar, que nem uma vez um garotinho chegou numa reunião de irmãos, sabe? Ele foi uma vez, ele foi duas, ele foi três. Aí quando foi na quarta vez, né, o pai dele foi chamar ele para ir na reunião. Ele falou assim, vou não, pai. Vou não, pai. Não vou não. Mas por que você não vai, filho? Nós vamos lá se alegrar na presença do Senhor. Falei, como se alegrar? A reunião de vocês parece um velório. Pois é, a criança é sincera, né? Criança é sincera. E realmente, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei cheio de temor, sabe? Porque é o contrário do que diz a palavra, né? A palavra diz que nós devemos cantar com alegria, cantar contente, cantar com gratidão, cantar satisfeito. E se nós olharmos para a palavra de Deus, para quem é o Senhor, sabe, se cada reunir nós tivemos essa dimensão, que o rei está ali no meio, o rei está conosco, é o rei, não é a minha circunstância, sabe, irmãos? Não vou ficar olhando para a minha miséria, para a minha fraqueza, né, para a minha desobediência, para a minha falta de temor, não, para a minha incapacidade de adorar, não, tem que olhar para o rei e falar, o rei está aqui dentro, o rei está aqui com a gente, o rei veio hoje, veio, está aqui, ele nos convidou para repartir o pão, para cear com ele, como que nós vamos participar dessa reunião, irmãos? Com alegria, satisfação, prazer, é o Senhor, é para o Senhor, como ele é maravilhoso, não é? Assim que a gente deve cantar. E agora, sim, a gente pode entrar aqui no capítulo 16. Trouxeram, pois, a 1 Crônicas, capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção
Queria que os irmãos prestassem atenção nessas palavras aqui, porque elas são muito importantes para a nossa meditação. Aqui nós temos princípios. Então, ele colocou alguns por ministros perante a arca do Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar para os irmãos aqui. Porque esses irmãos, eles não estavam na frente do povo, movimentando o povo a louvar o Senhor. Viu, irmãos? Como nós temos de praxe, né? Uma das coisas que foi roubada da igreja foi o ministério do louvor. Foi roubada da igreja e entregue para meia dúzia de irmãos que vai subir em algum palco e fazer um espetáculo. E a igreja vai acompanhar, ou vai receber, ou vai participar. Não, isso, irmãos, não é princípio bíblico. Esses irmãos, eles estavam perante a arca do Senhor. Havia turnos que eram trocados, e aquele grupo de irmãos, eles ficavam ali. Eles não cantavam para o povo, eles cantavam para o Senhor. Era na presença do Senhor. E aqui nós vamos encontrar, assim, diferentes canções, diferentes tipos de canções que eram cantadas ali, na presença do Senhor. Então, ele vai dizer assim, ó, para recordarem e louvarem. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos que cantar aquelas coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida. Nós temos que cantar as bênçãos que o Senhor realizou na nossa vida. Nós temos que cantar os milagres do Senhor na nossa vida. Nós temos que cantar as doutrinas abençoadas da nossa vida. Tudo isso precisa virar louvor na nossa boca diante do Senhor. Cantar verdades que o Senhor realizou em nós. E isso como assembleia, né? E aí ele continua, né? Para recordarem e louvarem. Essa palavra louvor significa falar bem de. E celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Que festa maravilhosa, né? E então ele vai falar dos instrumentos, vai falar de alguns músicos, de alguns instrumentos que havia. E no verso 6 ele volta a repetir, olha, também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca do Senhor. Olha só, era perante a arca do Senhor. Não era diante da multidão de Israel, não. Era perante a arca do Senhor. Vamos continuar. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e seus irmãos, louvassem ao Senhor. Olha só, irmãos, nós estamos chegando agora na primeira canção. A primeira canção que Davi transmitiu para que os irmãos louvassem ao Senhor. Em primeiro lugar. Então, essa daqui está em primeiro lugar. Linda, maravilhosa. Louvado seja Deus. Mas eu vou ver se a gente consegue tomar alguns princípios dessa canção. Amém? Então, ele vai dizer assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Esse é o primeiro princípio. E aqui eu vou tratar com os irmãos de uma reunião, uma específica. Nós precisamos que o Senhor restaure no nosso caminhar as reuniões evangelísticas. Por quê? Porque é nas reuniões evangelísticas que nós vamos cantar a obra do Senhor entre os povos. Conseguiu entender isso? É nas reuniões evangelísticas. Nas reuniões evangelísticas, nós podemos fazer isso. Cantar a obra do Senhor entre os povos. Quantos cânticos que nós, particularmente, temos da obra do Senhor, que a gente não canta mais, não é verdade? Mas no evangelismo é maravilhoso você chegar numa casa, com uma reunião, com um monte de pessoa que não conhece o Senhor, e você vai começar a reunião, né? Às vezes não tem um irmão para testemunhar, não tem um irmão para pregar, ou talvez até tenha, né? Mas que precioso você começar a saber como? Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Você está cantando. Você está cantando o quê? A obra do Senhor.
né? Então ele vai continuar. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Sabe que lá em Efésios nós temos esse mandamento, né? Ela fala assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não está escrito isso, irmãos? Mandamento. Sim, lá está imperativo. Seja sempre cheio do Espírito. Como? Cantando entre vós. Cantando o quê? Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, filhos de Jacó, seus escolhidos. Irmãos, é muito lindo isso, é muito maravilhoso. Então, nós vimos aqui, né, o que aconteceu, que letra tinha esse salmo, quanto ensinamento tinha aqui que Davi foi dando para os irmãos. Então, eu quero pedir para os irmãos, com bastante carinho, ler todo esse capítulo. Estudem ele durante a semana. Eu não vou ler todo, não. Estude ele durante a semana com bastante cuidado. Sabe, você vai encontrar no versículo 29, preciso ler esse, 29, diz assim, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, é lindo, não é? Esse é o nosso culto deve ser assim. A gente deve trazer presente para o Senhor, a gente deve trazer um cântico novo para o Senhor. Sabe, irmãos, não tem nenhum problema, meu irmão, minha irmã, você passar a semana inteira preparando para o Senhor uma canção de amor. Não precisa se preocupar com a sua tonalidade, com a sua capacidade. Não. Você só precisa fazer para o Senhor, com todo carinho. E chegar na reunião e falar assim, eu tenho um presente para o Senhor, um cântico novo, um salmo. Quero cantar isso aqui para o meu Senhor, porque Ele é digno de louvor. Adorai-o na beleza da sua santidade. Ah, irmãos, que precioso é isso. Então, os irmãos, todos os irmãos, precisam redescobrir essa preciosidade e trazer para a comunhão, trazer para a igreja, trazer para as assembleias, para as reuniões. Né? A reunião do Partir do Pão mesmo é um lugar onde nós temos toda a liberdade para adorar o Senhor, para salmodiar, para honrar Ele, não é verdade? Nós não podemos depender de um irmão que toca. Nós vamos falar disso com mais carinho, mais para frente, que realmente é uma bênção a música na igreja. Mas, irmãos, é preciso que haja, sabe, uma reviravolta nessas coisas. Sabe, não estranhe de repente, os irmãos ficarem um tempo sem o irmão que toca, depois o irmão voltar. Isso é uma bênção, porque nós precisamos que haja uma ordem nessas coisas. Porque no sistema religioso é muito simples. Sabe? O camarada é tirado lá da música sertaneja e já vai gravar música gospel e já vai ser ministro de louvor. É assim, é básico. Cantou bem, tocou bem, vai lá para frente. Vai lá, porque você tem a responsabilidade de cantar. Cantar sabe para quem? Cantar para o povo. Cantar para as pessoas. Não, irmãos. Tocar para as pessoas. Não. Nós não precisamos disso, e nem os irmãos da música. Sabe? Os irmãos da música, eles precisam de outro encargo. Precisa saber que o máximo que eles podem é oferecer um ombro para, junto com os irmãos, carregar as coisas. Não é para fazer sozinho, não. E uma coisa muito preciosa, sabe? Muito preciosa, que precisa acontecer no nosso meio, é essa guinada do louvor da igreja. Estar estabelecido na congregação, nos nossos cultos, o louvor da igreja. O louvor corporativo. Não é o louvor do ministério de louvor, não. É o louvor da igreja. Onde o Espírito Santo vai ser o maestro, vai ser o regente, e ele vai dirigir a igreja a louvar o Senhor. É claro que aquele irmão que toca,
ele também faz parte da igreja, né? E nada mais lógico, simples, justo do Espírito Santo comunicar com ele um cântico que o Senhor quer ouvir. Mas, irmãos, ele não pode ser o único com essa responsabilidade. Toda a assembleia tem que ter irmãos espirituais com direção do Senhor para cantar aquele cântico que o Senhor quer ouvir, né? Na reunião da mesa do Senhor, o objetivo é esse, é cantar aquele cântico que o Senhor quer ouvir, né? Na reunião de estudo da palavra, cantar aquele cântico que vai preparar aqueles corações, aquietar aqueles corações, fazer com que aqueles irmãos tenham plena consciência de onde eles estão e o que eles estão fazendo ali para poder ouvir e receber a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nada de ficar aí marcando, olha, pregador, o que você vai pregar hoje? Que eu quero procurar aqui uma canção para combinar. Esquece isso. Nós precisamos de unção, direção, condução do Senhor para fazer essas coisas. E se houver irmãos que tomam o encargo e oram a respeito disso, santificam as suas vidas para isso e buscam do Senhor a restauração disso, o que vai acontecer? A cada reunião, mesmo ali, quando os irmãos estiverem começando a reunir ali, né, orando, buscando a presença do Senhor, cantando um corinho na presença do Senhor, nós estaremos naquele ambiente santo, necessário para o ministério da palavra, para a operação do Senhor, para os milagres do Senhor, para a bênção do Senhor. Irmãos, como nós precisamos disso nas nossas reuniões. Sabe, antes da gente continuar, eu quero só compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive lá no começo da minha caminhada. Isso já tem muitos anos. E o irmão Gino, ele estava em Cruzeiro do Oeste. Ele estava em Cruzeiro do Oeste e eu fiquei sabendo que ele estava lá. Daqui em Cruzeiro, deve dar mais ou menos uns 200 quilômetros, 240 quilômetros, não sei bem exatamente, mas acho que é isso, uns 240 quilômetros. E aí eu fiquei sabendo que o irmão Gino estava lá e tinha um irmão aqui que precisava ir lá e nós fomos juntos. Eu nunca tinha ido a Cruzeiro. Essa foi a primeira vez que eu fui lá. Nós viajamos para Cruzeiro, foi uma viagem bem difícil, peguei chuva de Maringá até lá, cheguei lá, já eram umas 8 horas da noite, os irmãos já haviam começado a reunião, era uma reunião simples, na casa de uns irmãos, e eu entrei ali na sala, sentei junto com os irmãos, e os irmãos estavam louvando ao Senhor. Eu, acostumado, né, com Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Ministério de Louvor, todas essas coisas. Então, foi a primeira vez da minha vida que eu estive numa reunião comum da Igreja de Cristo sem o sistema de louvor, esse sistema que a gente conhece. E tinha lá 2 irmãos músicos com violão, acho que era um violão e um cavaquinho, era uma coisa assim. E muitos irmãos, muitas irmãs louvando o Senhor. E eu cheguei, né, a princípio eu tentei cantar com eles, eu não consegui, porque os cânticos deles eram quase todos cânticos novos, cânticos que o Senhor deu para eles mesmo. E então eu passei mais tempo ali orando e ouvindo do que adorando o Senhor. Mas eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei tão impressionado com a presença do Senhor, com, sabe, a doçura do amor expressado ali naqueles irmãos para com o Senhor. E o que mais me tocou ali naquele dia foi que não eram os músicos que puxavam louvor. Não eram. Os músicos acompanhavam a igreja. Então, uma irmã começava a cantar um cântico. O músico dava um jeito de se ajustar e trazer uma melodia para aquele cântico. Você consegue entender isso? Eu fiquei muito impressionado. Porque é sempre o contrário, né? É o músico que dá a nota, que dá o tom, que dá a introdução, e a gente já está tão acostumado com isso, né? A gente fica ouvindo ele tocar lá, e a gente já fala, é essa a música que vai cantar, né? Naquela reunião não aconteceu isso. Naquela reunião, os irmãos às vezes cantavam a primeira estrofe inteira de uma canção, e depois, na segunda estrofe, que o músico entrava. E foi um
para mim, assim, foi um divisor de águas, porque aquele dia, quando terminou a reunião, eu tinha certeza de uma coisa, sabe? Eu fui edificado pelo Senhor, pela palavra, foi uma bênção aquele reunião. Mas, assim, o que me tocou aquele dia, de um jeito, assim, fora do comum, foi que quando eu saí dali, o Espírito Santo comunicou comigo assim, ó, agora você sabe o que é uma reunião normal da Igreja de Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Uma reunião normal da Igreja de Cristo. Pois é, eu precisei ir lá em Cruzeiro, irmãos, para ver isso. Lá em Cruzeiro do Oeste. Cidadezinha simples, irmãozinhos simples, mas eles estavam muito na nossa frente, porque eles já haviam aprendido do Espírito como que se reúne de modo normal. Normal. Longe do sistema, longe, bem longe. Que benção, que maravilha que foi aquilo. Então, irmãos, a partir daquele dia, eu já fiquei impressionado, sabe? E comecei a pesquisar, a ler, a buscar, e foi aí que o Senhor começou a mostrar para mim, sabe, a diferença disso, sabe, dos pseudos ministérios de louvor e daquilo que é o louvor da igreja, né? No lugar dos músicos, como que os irmãos músicos podem realmente cooperar com o Senhor, sabe? Não com cargo, ministério, não, irmãos, com serviço, com humilde serviço, de cooperar com a igreja, para que a igreja louve, adore, exalte o nome do Senhor. Né? Como que os irmãos músicos podem ensinar os irmãos a cantar, ensinar os irmãos. Juntos, se eu falar hoje, nós vamos treinar aqui. Ah, nós vamos treinar o quê? Nós vamos aprender a cantar. Vamos aprender a cantar nossos cânticos. Quantos cânticos a gente tem no caderno? Sabe uma coisa triste, irmãos, dizer no nosso meio? É que às vezes os irmãos pedem um cântico na Assembleia, mas eles não pedem um cântico porque o Espírito Santo está movimentando eles para cantar aquela canção por Senhor. Eles pedem por curiosidade, porque eles não sabem cantar aquele cântico. Acham bonita a letra, mas nunca ouviu. Acontece muito isso. O irmão pede um cântico e fala assim, ó, só que eu não sei cantar, não, estou pedindo porque eu quero aprender. Então, os irmãos, né, que sabem, os irmãos que têm essa versatilidade de cantar, de que conhecem bem os louvores, juntar os irmãos, vamos cantar, vamos aprender a cantar os nossos cânticos. Né? O irmão, né, que toca, acompanhar os irmãos, aprender esse árduo trabalho que eu tenho procurado ensinar os irmãos aqui. Nós temos muitos irmãos músicos aqui, e a gente também tem procurado ensinar isso para os irmãos, sabe? Do lugar da música na igreja. Então, os irmãos estão aprendendo. Os irmãos, às vezes, se reúnem e ficam, sabe, 2, 3 horas cantando os cânticos que a gente já canta normalmente na Assembleia, para eles aprenderem, para estarem versados, para no momento em que um irmão, uma irmã pedir aquele cântico ou começar a cantar aquele cântico, eles poderem acompanhar com a música e não apenas eles ter aquela responsabilidade de ser o ministério do louvor, sabe, irmãos? Então, nós precisamos aprender isso, principalmente para o nosso reunir do partir do pão, principalmente. Agora, como eu estava dizendo, nós temos outras reuniões na igreja, e também precisamos aprender aí a funcionar com o louvor nessas outras reuniões, né? E nós temos que aprender. A palavra de Deus, ela nos dá isso. Então nós temos que aprender a cantar a palavra, né? Aprender assim a ser cometido nas nossas reuniões, para ter assim essa consciência clara. Nós vamos fazer uma reunião de estudo, uma reunião de mutualidade, uma reunião de oração, uma reunião do Partir do Pão, uma reunião de evangelismo. Então, para cada reunião, nós vamos ter aí uma maneira de lidar com a questão da música, para cada reunião. É claro que nós não podemos ser sistemáticos, misericórdia, né? Mas nós precisamos ter ordem, apenas isso, uma ordem, né? Certa vez mesmo, um irmão nosso que fala em inglês, foi convidado para pregar, e pensa bem, porque o irmão ele ia pregar em inglês, ia ter um tradutor em português, e né, ele fala assim, né, que o tradutor é o interruptor, ou seja, ele tem que dividir metade do tempo dele com o tradutor para os irmãos poderem compreender o que ele está dizendo, né? E aí chega lá, e os irmãos cantam 5 cânticos, 6 cânticos, 7 cânticos, 8 cânticos, 9 cânticos, e quando falta lá 30 minutos para terminar a reunião, o irmão vai fazer o estudo. Impossível, né? Impossível de fazer isso. Então, a gente precisa ser zeloso, né, com esses aspectos. Não podemos negligenciar o louvor na igreja, de modo nenhum, irmãos. Não podemos, porque cada reunião nossa, cada uma delas, o Senhor está lá, no nosso meio. E o louvor é uma maneira maravilhosa
de nós oferecermos algo ao Senhor. Nós nunca temos nada para Ele, é verdade? Muito bem. Quando nós louvamos o Senhor, nós oferecemos a Ele sacrifício de louvor. Então, eu penso que cada vez que a gente se reunir, nós precisamos, sim, ter um cântico, 2 cânticos, 3 cânticos, no mínimo, para honrar o Senhor. Mesmo na reunião de oração, nós podemos começar e terminar cantando ao Senhor. Né? Só que nós precisamos que o Senhor ordene isso. Né? Nós não vamos cantar os cânticos da mesa do Senhor na reunião de oração, ou cantar, né, os cânticos da reunião de oração na reunião de estudo da palavra, ou da reunião de evangelismo. Então, nós precisamos realmente que o Senhor nos ajude, sabe, a olhar para esses cânticos, a buscar aí o lugar deles, né, nos nossos reunir. Agora, irmão, essa questão que eu falei para os irmãos, sobre os cantores irem na frente e os instrumentos acompanharem, né, isso nós não encontramos só ali onde eu li com os irmãos, não. Quero ler um salmo para os irmãos, onde isso está bem claro, e nós vamos concluir nossa meditação hoje aqui. Se assim o Senhor permitir, no próximo sábado a gente vai partir daqui, tá bom? Então nós vamos lá para o Salmo 68. Salmo de número 68. Nós vamos ler do verso 24 em diante. Salmo 68, verso 24, 25 e 26. Todos acharam? Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles, as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo juntos. Queremos te agradecer, ó Deus, por o Senhor nos dar essa graça de podermos aprender aos teus pés, um pouquinho mais, daquilo que é a tua vontade, no que diz respeito ao louvor da igreja. Senhor, é claro que nós passamos por cima de tantos princípios, e provavelmente na próxima reunião nós poderemos tratar do lugar do louvor no nosso coração, do lugar do cântico, cantado individualmente, né, da preciosidade de poder, num momento de distração, ocupar a mente ouvindo uma canção. Mas nós não falamos de nada disso hoje. Nós falamos do lugar do louvor na tua presença, do lugar do louvor aos teus pés, de como nós podemos, através da adoração e do louvor, trazer a tua presença para o nosso meio, tocar a realidade da habitação do Senhor no nosso meio, se alegrar com o Senhor no nosso meio. E nós vimos que Davi, quando ele quis trazer essas verdades para o tabernáculo, ele precisou ser ordenado, porque quando ele fez de qualquer jeito, houve morte na Assembleia. Senhor, nós estamos cheios de morte, e nós precisamos de vida, Senhor. Nós precisamos que nas nossas reuniões não seja celebrado um velório. Nós precisamos que em nossas reuniões seja celebrado a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o velho homem, a vitória sobre tudo e sobre todos. E isso, Senhor, pode acontecer conosco. O teu espírito de alegria pode ser infundido nos nossos corações, e nós podemos, sim, Senhor, responder em cada reunião com gozo, alegria e júbilo na tua presença. Isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos que o Senhor restaure esse ministério na igreja, o ministério de louvor da congregação, o ministério de louvor dos irmãos, o ministério de louvor na tua presença, que o Senhor restaure os músicos, Senhor, que os músicos deixem de ser apenas homens que têm cargo, mas que os músicos sejam irmãos que cooperam com a igreja, para que a voz da tua noiva
se torne cada vez mais linda na tua presença. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Esse tempo nós estamos gastando aos teus pés, Senhor, desejoso que o Senhor coloque esse encargo sobre os ombros de cada irmão, de cada irmã nessa assembleia, Senhor, em nome de Jesus. Dá clareza para o nosso irmão Valdeci, dá clareza para o nosso irmão Juveci, dá clareza para a nossa irmã Luzia, para todos os nossos irmãos que estão aí, que os irmãos possam sair nessa tarde aí, Pai, com um encargo do Senhor, para resgatar no meio da Assembleia a alegria, o gozo, o privilégio que nós temos de poder louvar a Ti na Tua presença. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.